Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus e nesta manhã do dia 25 de dezembro, nós vamos meditar de 1 João, isso mesmo, do capítulo 3 ao capítulo 5, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar aqui de Deus que é Pai e é Santo, isso mesmo. E que seus filhos também devem ser santos. Este é o conselho de João para nós. Vede só o que ele diz. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Se de fato somos filhos de Deus, por esta razão o mundo não nos conhece, porquanto não conhecem a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Olha que esperança extraordinária João nos traz. E ele continua: a si mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. E ele continua mais: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabe também que ele se manifestou para tirar o pecado, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e não o conheceu. E aí os filhos de Deus, e ele vai falar também dos filhos do maligno. Preste atenção, filhinhos, não vos deixei enganar, por ninguém, viu? Pois bem, aquele que pratica a justiça é justo, aquele como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Aquele que Porque o diabo, ele vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, se esse não pode viver pecando, que é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Olha que João nos fala, o profeta do amor, com tanto amor, com tanta doçura e benignidade, ele nos fala verdades que é bem forte, não é? Ele fala que os filhos de Deus não vivem pecando. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que o pecado, ele deve ser um acidente, porque ele disse lá no início, né, na nossa meditação de ontem, que se você pecou, tem um advogado perante a Deus, que é Jesus. Desde que você tenha consciência e você esteja buscando a santificação, sem o qual ninguém verá Deus. Ou seja, então você vai se aproximar de Deus porque você não quer viver no pecado. O pecado vai ser apenas um acidente. É assim que se comporta os filhos de Deus. Quem vive pecando, João declara, é filho do diabo. Como isso é forte, não é? Pois bem, é um alerta para mim e para você. E ele diz assim: porque a mensagem que ouvirdes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou o seu irmão. E por isso que o assassinou, porque as suas obras eram más e as de seu irmão era justa. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos e aquele que não ama permanece na morte.
Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna, permanente em si. Nisto conhecemos o amor de Deus, que Cristo deu a vida por nós e devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas de fato e de verdade. Eu tenho algo para mim. Até no meu WhatsApp, né, tem lá a frase padrão. Amor é atitude. Não se ama por falar, se ama pela prática do amor. Claro, sem dúvida alguma, que nós devemos dizer eu te amo, é muito importante verbalizarmos, mas este verbalizar tem que vir com atitudes também, não é? E o apóstolo João nos ensina muito bem esta verdade, né? Então, ele fala assim: pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece-nos todas estas coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Aquele que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos em seu nome, de seu Filho Jesus, e nos amemos uns aos outros segundo os mandamentos que ele ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, Deus nele, e nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se esses procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. É assim que ele começa o capítulo 4. E ele continua dizendo: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa Jesus Cristo veio em carne e é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. No devocional de ontem, nós falamos do anticristo e os anticristos, né? Então, todo aquele que é contra os princípios de que Cristo estabeleceu se torna um anticristo. Pois bem, olhe somente o que ele fala aqui. Nisto reconheceis o Espírito de Deus, todo espírito que confessa Jesus Cristo, que veio em carne, é de Deus. Todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tende ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, sois vós de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por esta razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. E Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos que o Espírito da verdade e o espírito do erro. Então, aqui ele faz a distinção e que nós devemos reconhecer, ter discernimento sobre o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor, ele procede de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois o amor
pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que vós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Que coisa linda, né? Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos também amarmos uns aos outros. E nós temos visto e testemunhado que Deus enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar Jesus, que é o Filho de Deus, permanece nele e ele em Deus. Que coisa mais linda! E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para com nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece Deus e Deus nele. Nisto, em nós, aperfeiçoando o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é também nós que somos deste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Olha que coisa maravilhosa, né? Eu tenho falado muito aqui sobre você praticar a palavra de Deus, orar a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, entendendo a palavra de Deus. Aqui, priorizar a palavra de Deus é um estilo de vida, porque ela faz parte do nosso dia a dia. A palavra de Deus é algo prático que devemos sim ter ela como uma ferramenta essencial na nossa vida. Nos dias de hoje, aonde o mundo está tomado pelo medo. O medo já bateu aí na sua porta? Se bateu na sua porta, a palavra de Deus tem resposta. Quando o medo bater na sua porta, diga: no amor não existe medo. Antes, o verdadeiro amor, o perfeito amor, lança fora todo medo. Sabe quem tem o perfeito amor por você? Deus. Então, mande o medo embora. Isso mesmo. Peça para Deus, Deus me enche do seu amor, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Olha a dica de hoje, hein? Pois bem, vamos continuar aqui. Se alguém disser, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois bem, pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte de Deus este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus e todo aquele que ama, que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crer ser Jesus, o Filho de Deus? Esse sim vence o mundo. Este é aquele que veio por meio da água e do sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também a água e com sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porque é o Espírito da verdade. Há três que dão testemunho: no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses três são um. Aqui estamos falando da Trindade. Que coisa mais linda. Os três são os que testificam na terra: o Espírito, a água, o sangue. Os três são unânimes num só propósito. Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora,
Este é o testemunho de Deus, e ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crer no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que dá crédito a Deus, aquele que não dá crédito a Deus é mentiroso, porque não crê no testemunho de Deus que este dá do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e a vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, e aquele que não tem o Filho não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que a vida eterna a vós outros que credes em nome do Filho de Deus, Jesus. Esta é a confiança que temos para com Ele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Olha aqui mais uma dica para o seu momento de oração. Quando você estiver diante de Deus, professe a palavra. Diga, Senhor, a tua palavra diz, e eu estou confiando nisso, que se eu pedir alguma coisa segundo a tua vontade, o Senhor me ouve. E olha só o que ele diz aqui. E se sabemos que ele nos ouve, quanto ao que pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe fazemos. Olha que resposta extraordinária às incertezas da vida, não é? Se alguém vir ao seu irmão cometendo um pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida. Ao que não peca para a morte, há pecado para a morte, e por esse não digo que rogo. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Por fim, ele termina a primeira epístola dizendo assim: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. É assim que ele termina o capítulo 5, não é? E este é apenas a primeira carta. Amanhã falaremos da segunda epístola de João. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos, tudo que somos, entregamos diante de Ti. E pedimos que o Senhor venha nos ajudar todos os dias, não só declararmos que somos Teus filhos, mas também praticantes da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Não esqueça, curta este vídeo, compartilha com mais alguém esse vídeo nos grupos que você faz parte, convide outros para se inscrever aqui no canal. Deixe também o seu comentário, amo ver os comentários dos meus irmãos aqui, não é? E respondê-los também, não é? Somos parceiros nesta missão de propagar a palavra de Deus e fazer da meditação dela um estilo de vida. Deus te abençoe.